Esses dias a Corsair lançou um vídeo que me chamou bastante atenção, pelo fato de que foi de uma qualidade muito absurda e que geralmente as marcas de periféricos, de hardware, não fazem. No filme que eles fizeram, eles falam sobre um case chamado R5400. Eles acreditam ser um novo padrão que vai ser seguido daqui para frente. This is going to be a case that changes the way that our competitors make their products. And I think that various evolutions of this are going to be the default standard in case design for the next decade. I think Manny is one of our best mechanical engineers that we've ever had. He's a designer with vision and an engineer with vision. And then I think Mitch is one of the most plugged into what the audience actually will care about. Isso que ele falou para mim é uma coisa muito importante sobre o Mitch. Ele tá atento ao que os consumidores se preocupam, ao que os consumidores realmente acham relevante e importante, sabe? Não é só em relação ao que a empresa quer, até porque a empresa surgiu para ajudar um grupo de pessoas, que no caso foram as pessoas que querem ter um melhor case, um melhor gabinete com a melhor funcionalidade e também beleza. Então, quando ele se preocupa com os clientes, ele realmente está indo na raiz do problema, digamos assim. To function well, it's got to cool the components right, but it also has to speak to the user. It's the centerpiece of your whole digital world. That is a huge responsibility. I was staring at my computer case, and as I'm staring at it, you just see all of the fans are like dumping air right into the GPU, right? And then I have my radiator top mounted, and I'm like, okay, you know, all that heat is just going straight into the radiator. All that hot air is just dumping right into your kind of critical components. Why hasn't this been addressed? Eu acho isso muito engraçado porque desde que eu voltei, na verdade, a entrar nesse universo da montagem de PC, eu percebi que essa questão da montagem das fãs, ao meu ver, era um pouco contraditório, porque existe uma certa lógica e um certo padrão, e geralmente você coloca as fãs da frente para empurrar o ar. Ele está sendo empurrado para dentro, embaixo também está sendo jogado para dentro, e através de baixo que ele joga para cima, ele passa pela placa de vídeo, e a partir do momento que ele passa pela placa de vídeo, ele está quente já. Então é todo aquele ar quente que tá aqui no processador. Então isso eu sempre fiquei com esse questionamento de tipo, todo aquele ar quente que vem de baixo e que se mistura com um pouco desse daqui tá sendo jogado para o processador e sendo dissipado no radiador em cima, no water cooler, e jogado para fora. Tipo, eu acho muito estranho, por mais que seja uma coisa convencional hoje em dia, sabe? Why hasn't this been addressed? Most people would think like, why are you putting too much time into it? Like, no one cares. Like, but for us, we do care. Like, we're passionate about it. We love what we do, and if anyone's going to make it happen. É justamente isso. Isso faz muita diferença quando ele diz que ele é apaixonado pelo que ele faz. Quando ele realmente se importa com algo, ele tá pensando não só nele, mas também nas pessoas. Mais uma vez, pensando nos clientes, sabe? Nessa questão de a gente quer resolver porque isso é importante pra gente. E também a gente sabe que não só é importante pra gente, como pras outras pessoas. Então, quando você tem esse pensamento, acaba que o produto que você cria faz muito mais sentido e resolve muito mais problema do que simplesmente, vamos criar um produto pra vender, sabe? And if anyone's going to make it happen, it's going to be us. Most people would think like, why are you putting too much time into it? Like, no one cares. Like, but... E ele ainda fica indignado, né? No sentido de, porra, ninguém resolveu isso ainda. É um problema meio que de básico, de que existe esse problema do ar quente, né? Sempre circular ali dentro. You're currently looking at the new forefront of case design. The world's first triple chamber chassis. Unlike anything on the market, leveraging rarely seen ducting and a revolution in cable management possibilities to bring about the single biggest leap in cooling performance without requiring a single extra volt or component, all housed in the rounded glass appearance of our most sophisticated ever design.
The main chamber houses the GPU and the motherboard between two air ducts, sculpted over the top and bottom mounted fan arrays, accelerating the airflow without needing high fan speeds. That means powerful, near silent cooling thanks to the case alone. Second, you'll find a dedicated AIO chamber to completely separate a 360mm radiator and all the heat associated with cooling the CPU away from the main chamber, allowing each to perform their function more efficiently. And finally, the PSU, cables and storage see their own chamber, completed with dedicated intake and exhaust locations as well. It's the most comprehensive performance system in any case of its kind. On the outside, you'll have all the glass you ever wanted, shaped in wraparound curves across the front and back of the chassis, offering a truly unique and unobstructed view of the hardware from any angle. The panels even hinge open, giving you access to your components and a showcase for the clean aesthetics that a case made for reverse connection motherboards provides. And all that made perfect by a revolution in cable management possibility. With the new Rapid Route 2.0 system facilitating totally custom cable tie-down locations. The Air 5400 is truly unmatched on all fronts. There was some fear when we first had the first samples and we did our own internal validations tests. You know, it's a busy market. There's a lot of competitors that make really good products. Yeah, I think the kind of first time that I thought like, oh, this is it, when we opened up the EVT-0 and we put it up, that was when we kind of knew, okay, like this is definitely different, this is definitely new. Like we knew it was going to perform well, like it had to, right, because you dumped the heat out, but we didn't realize how well it would perform. And we were really excited that it actually performed much better than we all thought. 4 or 5 degrees difference on the GPU and 10 degrees difference on the CPU against a standard ATX case, like that's a massive difference. That 4C is going to turn into frame rate. All of these cards, they will just overclock themselves until it reaches the thermal maximum. And so by us giving you more thermal headroom, we're actually giving you more frame rate. Muito bom isso que ele falou, porque as pessoas que jogam querem o máximo de FPS possível. Então essa frase que ele falou agora é justamente para essas pessoas. O que é que as pessoas querem? Elas querem mais FPS, elas querem mais desempenho. Então acaba que, de uma certa forma, a gente, com esse novo case, a gente tá te dando mais FPS. Porque é consequência. Se o case é mais frio, o hardware não vai esquentar tanto. Se o hardware não esquenta tanto, ele não perde potência. E se ele não perde potência, consequentemente ele vai dar mais FPS. Então acabou que faz muito sentido isso que ele falou e acaba atingindo as pessoas que jogam. E isso é muito importante ter essa frase. We saw that the CPU heat was completely unaffected by the GPU load, which is not a situation you see in a standard orientation chassis. You're going to have a quieter PC that is running at cooler temperatures than you would in a standard orientation case. I think it just gives more life to the components that you already have. Without hyperbole or without exaggeration, I can say that the Air 5400 is, the evolution of one of my favorite cases of all time, and probably the case I've been most personally excited about in the last 10 years. É por isso que esse filme me chamou tanto a atenção. Porque são poucas empresas que fazem esse tipo de conteúdo, sabe? Que mostram realmente como é o processo. Porque isso importa muito. Por mais que a empresa, ela sabe o que ela faz para os clientes, mas muitas vezes os clientes não sabem. Então o papel da própria empresa é realmente criar esse conteúdo para divulgar essas informações. Quanto mais você criar conteúdos falando sobre o porquê você fez tal coisa, como resolver o problema, para quem é o produto, mais fácil vai ser de vender ele. Então fica aí a referência de um conteúdo que faz muito bem o seu papel, que é instruir e mostrar para as pessoas no que a empresa realmente se preocupa e para quem é os produtos dela. Valeu!